Fala aí, torcedor palmeirense, fala palestra. Estamos de volta com mais informações para vocês, pessoal. Informações sobre Barbosa, informações sobre Paulinho no final do vídeo, vamos deixar. Informações sobre Piquerez, excelentes notícias e muito mais, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ver aqui o que o Bruno Andrade, Hernan, e vamos ver também o que o Lavieri no UOL trouxe sobre o Palmeiras. Informações de agora, atualizadas, espero que vocês gostem. E peço desculpa, não tem mentira no canal, não vou ficar aqui botando nada exagerado na capa. Vai ser simples assim, mas porém realista, verdadeiro e sem mentirada. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos ao vídeo, vamos ver essas informações de João do Palmeiras. Crédito para a SPN Brasil e o UOL Sport. Então vamos ao vídeo, pessoal. Isso. Vavolantes quer saber do Barbosa, ô Bruno. Hoje pela manhã pedi uma atualização dessa situação e até acredito que meus colegas aí direto do estúdio também tenham algo mais. Mas é isso, Palmeiras e Botafogo me confirmam que está tudo alinhado, tudo bem resolvido, o valor, ali os tais 4 milhões de dólares, mais ou menos 20 milhões de reais na cotação atual, enfim, o parcelamento desse valor, a forma de pagamento, tudo certo. O que me dizem aqui é que o negócio só não foi fechado 100%, não bateram o martelo, porque é o agente do Barbosa que tem dificultado as negociações com o Palmeiras. Leia-se, evidentemente, aqui comissão, pagamento de comissão. O Palmeiras, neste momento, não aceita as condições que o agente colocou na negociação com o agente, porque com o Botafogo, volta a dizer, já um acordo verbal. Com o Barbosa também, não é um problema de contrato do Barbosa, isso também já foi ultrapassado. É mesmo uma questão de agente e Palmeiras, então por enquanto há esse entrave, esse imbróglio que o Palmeiras tenta ultrapassar ainda nas próximas horas, porque o Abel Ferreira urge para um novo zagueiro para reforçar a linha defensiva do Palmeiras. Boa, então essa informação que o Hernan falava ontem também, né? Ó, na dúvida se vai chegar o Nino agora, se chega no final do ano, já vamos acertar com esse, né? Não vamos perder essa oportunidade. Garante um. Garante esse, depois se der certo o outro, vem o outro também. Isso. Tá. Pensamento de Abel Ferreira. Pensamento do Abel. Bruno, tem ainda a questão do Grêmio, certo? E do outro, quem que é o outro jogador lá que o Bruno tinha isso, eu vou largar uma agora. Contando que o Cruzeiro estava tentando atravessar a negociação com o Palmeiras, eu fui dar uma apurada ali da parte, e o que eu ouvi, eu acho que é uma coisa que complementa a informação que o PVC deu, né? Que, na verdade, a Barbosa foi oferecido pelo Botafogo por meio de vários agentes. Então, esses agentes aí trabalhando, porque o Botafogo está numa crise financeira muito forte, precisa de dinheiro e está tentando alavancar ao máximo qualquer operação que ele vai fazer de venda para aumentar o valor que ele vai ganhar. Então, ele já está, como mostra a apuração dos nossos colegas, praticamente fechado com o Palmeiras. A questão é uma comissão do agente, né? A comissão dos agentes na operação, mas enquanto isso, o Botafogo continua oferecendo o Alexander Barbosa no mercado, porque tenta ali ver se consegue um valor maior. O Cruzeiro analisou como uma possibilidade, mas sabe que o Palmeiras está muito mais próximo, e aí vai esperar, se não tiver um desacerto ali com os agentes, porque as operações são sempre um pacote, né? A gente às vezes fala assim, quanto vai pagar pelos direitos? No caso aí do Barbosa está sendo negociado por 4 milhões de dólares, né? Mas, na verdade, você tem que contar o que vai pagar para o agente, o que paga de luvas para o jogador. Aí você vê o pacote todo, e aí fica o clube que está vendendo forçando a barra para a parte dele do pacote ser maior, o agente forçando a barra para o pacote dele ser maior, o jogador também falando. Então, se esse tipo de negociação final que está sendo feito no Palmeiras não der certo, tem essa chance do Cruzeiro, mas o Cruzeiro entrou na operação porque o Botafogo mandou um monte de agentes ficarem procurando, inclusive o Cruzeiro, para ver se alavancava a venda. Então foi assim que foi a entrada do Cruzeiro nessa negociação. E é um jogador interessante, no sentido de que tem uma boa saída de bola, é bom no combate, só que ele não tem revenda, né? Já é um jogador de 31 anos, se eu estiver citando a idade dele corretamente. Então, é para você aproveitar esportivamente mesmo, o dinheiro ali vai ser empatado. Ai, que desespero do Botafogo. Eu fico pensando nisso, viu, Arnaldo? Na torcida do Botafogo, né? O clube nessa situação, você vai perdendo seus pilares, né, das conquistas da Libertadores, do Campeonato Brasileiro. Marlon Freitas foi pro Palmeiras, aí o Júnior Santos foi embora, aí agora é o Barbosa. Você vai vendo, vai perdendo, né, esses pilares do time por essa situação financeira toda, por essa confusão.
Eu acho que talvez seja o time de maior indefinição pós-Copa do Mundo, né? E dá para perceber esse movimento de oferta dos jogadores bons do Botafogo no mercado. Mesmo o Danilo, que chegou depois, está muito valorizado, né? A impressão é que o Botafogo vai ter, depois da Copa, um time muito mais fraco. Agora, nisso, o Palmeiras vai tentando se reforçar, né? Vai vendo as oportunidades de mercado, já tá querendo um zagueiro, a torcida já tá querendo tem bastante tempo. E aí, Danilo, eu te pergunto, é uma boa, pensando nos moldes desse negócio aqui, que são 20 milhões de reais pro Palmeiras, pensando que o Palmeiras já gastou até mais com outros jogadores que nem renderam tanto assim? E mais do que esses reforços aí que estão chegando, o Palmeiras está tentando reabilitar quem tá lá e se machucou, né? Piquerez, que se recupera da cirurgia no tornozelo, voltou a dar uma corridinha e tal, boa notícia, ele correndo aí para tentando ir para a Copa. E o Vitor Roque, né? Como o Piquerez fez essa cirurgia aí no tornozelo direito, que é uma cirurgia aí bem parecida com a do Vitor Roque, já começa, né? Poxa, o Vitor Roque, quem sabe não demore tanto a voltar, porque tá fazendo falta. O Piquerez acho que é mais uma questão da Copa, né? Pensando na Copa do Mundo, então é importante ele voltar a andar no campo e aos poucos ter chance de tocar na bola depois, pensando na Copa, né? Não pensando no Palmeiras, porque agora já não dá mais tempo. E a gente sabe que o clube que paga salário, a torcida não quer saber muito de Copa e tal, mas para o jogador, para a carreira, é muito importante disputar uma Copa do Mundo. Piquerez vai querer muito estar com o Uruguai. E eu torço particularmente para que isso aconteça. Eu fico triste com qualquer lesão. A Luísa tá de prova, que eu tava vendo a lista de jogadores fora da Copa do Mundo, eu fico, coitado, porque os caras fazem um ciclo inteiro pensando na Copa e estão fora. E no caso do Vitor Roque, acho que aí é um papo só para depois da Copa do Mundo. Como você disse, o Palmeiras precisa muito de um zagueiro. O Palmeiras hoje tem 3, Gustavo Gomes, Murilo e Fux. E 2 moleques, Benedetti e Koné, que eu nem conto, nem coloco nessa lista. Então o Palmeiras precisa muito de um zagueiro. Ontem, final da tarde, eu perguntei para ele, e aí, Cruzeiro vai atravessar? Como que tá essa história? Tudo falaram, não, tá tudo certo, trocando documento já aqui, aí como disse o Rodrigo, né, tem o Botafogo tentando fazer mais dinheiro, tem um pouco do empresário também, tentando tirar um pouco mais do Palmeiras, mas eu imagino que, por já estarem trocando documentos e tudo, eu imagino que o final dessa novela vai ser feliz pro Palmeiras, e não dá para descartar, Luísa, que o Palmeiras ainda, durante a pausa da Copa do Mundo, insista na contratação do Nino. E aí o Palmeiras teria 5 zagueiros, né? Sai de um momento de 3 para 5. O que me faz até pensar, atenção, Arnaldo Ribeiro, se o Palmeiras depois da Copa não vai jogar com 3 zagueiros. Eita! Ah, garoto. E, ó. Mas, o Danilo, para além da quantidade, eu não sei se você concorda, isso eu ouço de quase todo mundo de futebol. A questão do Palmeiras é o tipo do zagueiro. Né? Tanto o Barbosa quanto o Nino são jogadores que têm mais saída de bola. Sim. O Gustavo Gomes e o Murilo são jogadores muito bons, mas são jogadores de confronto físico. E aí bate tudo naquela que a gente estava falando anteriormente do jogo construído do Palmeiras. O Palmeiras não sai construindo lá de trás, eu acho que tem a ver com o estilo do Abel e tal, não sei o quê, mas também porque ele tem zagueiros que não sabem fazer isso. E aí fica essa história de ficar dando muita bola longa com o Carlos Miguel e tal. Se você tivesse um Alexandre Barbosa e um Nino, principalmente, eu acho mais o Nino até, é outro tipo de saída de bola. Muda completamente essa lógica aí do time. E ele é canhoto também, né? Barbosa é canhoto, Pode ajudar aí o Abel nessa. Agora, entre Barbosa e Nino, o Nino tá numa prateleira... mas aí um é 20 milhões de reais, o outro vai ser Sim. 15 milhões de euros, né? Então, assim, e assim, quando saiu esse valor do Barbosa, até falei, você vai ficar livre agora? Aí a primeira resposta foi, não, para o faturamento do Palmeiras hoje de mais de 1 bilhão, 20 milhões não é tanto e tal. Eu falei, mas tudo bem, mas podia esperar 6 meses, ficar livre? Aí a resposta foi, não, se você espera e fica livre, você paga mais em luva, você paga mais para o jogador, porque o jogador fica livre no mercado. Lógico que o Palmeiras vai pagar luva por Barbosa, lógico que vai pagar comissão também, mas a partir do momento que na negociação você tem que pôr 20 milhões, você pode argumentar com o jogador, e aí a gente tem vários exemplos. Então essa foi a justificativa. E no final, de novo, Luísa, se o Barbosa chegar, arrebentar, for bem, ninguém vai lembrar. É que nem o Everton. Quando o Palmeiras contratou o Everton, o Palmeiras adiantou um dinheiro para tirá-lo do Atlético Paranaense. O contrato dele ia até maio, o Palmeiras chegou em janeiro e pagou. Todo mundo criticou na época. O Palmeiras tem 3 goleiros, para que vai fazer isso? Aí deu 2 meses, o Everton assumiu a posição, foi sair só agora, depois de anos e anos.
como um dos jogadores mais vencedores da posição. Então, no final, a gente vai ter que esperar para ver como vai ser o Barbosa. E o Nino também tem o 2 Fluminense, meses o né? Barbosa poderia assinar o pré-contrato, Isso. só para dar informação. Só que aí só pro fim do ano, né? Só para Exato. ele Teria jogar em que 2027. assinar para ficar de graça e pegar a partir de janeiro de 27. E o Nino tem a disputa com o Fluminense também, né? O Fluminense que tem essa prioridade aí e já perdeu o Arias pro Palmeiras. Falou que ia investir tudo no Nino, então não sei se vai ceder facilmente aí o Nino para um rival do futebol brasileiro. Arnaldo Ribeiro, eu tenho uma informação. Punir demais pensar nessa provocação no posse de bola. Reclamou que não tinha propaganda. O líder do Campeonato Brasileiro, gente, vamos falar do Palmeiras. Palmeiras está ali, né? Os resultados estão tudo certo, vai ali ganhando de 1-0, mas está líder com ótimos números, né? São 10 vitórias em 13 jogos disputados. Mas quando a gente olha para o desempenho ofensivo, chama atenção bastante, né? É como o time é eficiente, mas cria muito pouco, né? É o penúltimo em chances criadas no Campeonato Brasileiro. Ô, Rodrigo, você se debruçou aí, né, sobre esses números. A gente olhando aí na tela, grandes chances criadas. O Fluminense, 36, e o Palmeiras lá embaixo, ó, 16. É o 19º, ou seja, é o vice-lanterna, tá lá embaixo em relação às chances criadas no Campeonato Brasileiro. É um time que quando chega é letal, mas chega muito pouco, cria muito pouco. Ô Luísa, porque assim, a gente viu o fim de semana e qual foi a grande tese? Todo mundo começou a falar: olha, o Flamengo joga um futebol mais agradável, o Palmeiras joga um futebol menos agradável, mas é eficiente e tal. E eu fui procurar os números que não servem para você dizer tudo sobre um jogo, claro que não, mas eles servem para te ajudar a entender o que você está vendo, né? E nesse caso, é fato, o Palmeiras é o segundo time que menos cria chances claras, né? No SofaScore, medida ali do SofaScore, chances que eles chamam de grandes chances. O pior é o Corinthians, né? O Palmeiras é o segundo pior. E, aliás, olhando o SofaScore, os índices do Fluminense são ótimos, né? Posse de bola, passes acertados, enfim, inclusive superiores aos do Flamengo. O que mostra que a percepção que a gente tem do Fluminense como um time muito bem treinado se confirma dentro desses números. Mas aí o que você vê é que essa discrepância entre os dois que estão disputando, os três ali que estão disputando a ponta, o Fluminense e o Flamengo com mais passes acertados, mais grandes chances criadas, né? Mais chutes a gol, e o Palmeiras com pouco chute a gol, com pouca chance criada. Ele de fato ele faz gols em jogadas que não são tão claras. Muitas vezes as jogadas do Palmeiras são gols que não seriam os mais prováveis, né? Por exemplo, uma bola parada não é considerada uma grande chance, né? O cara joga na área, é bem treinado, mérito do time, mas assim, tem esses números. Aí você pega, por exemplo, chutes a gol, o Palmeiras está em 11º, o Flamengo está em 8º. Em chutes a gol, isso na direção do gol mesmo, né? Se você põe os chutes em geral, ele está em 14º. Em posse de bola, o Palmeiras é o 15º. Em passes certos, ele tem 313. Aí você compara com o Flamengo e o Fluminense, que um tem 478, no caso do Fluminense, e o Flamengo 439. Então, o time controla pouco o jogo com a bola e cria muito pouco. Porque basicamente se defende muito bem, né? Os números defensivos do Palmeiras são muito bons, aliás, são muito parecidos com os do Flamengo. Eu fiz o levantamento aqui, são quase iguais. Não por acaso os dois têm ali a defesa com 10 gols tomados e 10 gols sofridos, mas eles têm ataques também com números parecidos, né? O Flamengo fez 24, o Palmeiras fez 23. O que se explica? De fato, o Palmeiras está fazendo gol com pouco que cria. É esse o resultado final. Mas ele pode ganhar o campeonato assim? Pode. Não é o mais provável. O Arnaldo... Se continuar jogando desse jeito, já aconteceu em outros anos. Times que ganhavam por margens muito pequenas e continuavam... Você quer... Desculpa, pode falar, Luísa. Não, pode falar. Achei que você tinha completado. Pode seguir. É isso. Times que, em geral, ganham por margens pequenas e que estão ali criando pouco, não é que eles estão fazendo pouco gol em relação a muita criação, em algum momento o resultado começa a não vir. Isso, eu estou dizendo que é certo que o Palmeiras toma uma cara? Claro que não. Pode ser que o time comece a jogar mais bola e pode ser que, por um contrário, ele continue levando isso, mas não é o provável. Se a gente analisar, tem dois casos bem emblemáticos.
Botafogo e Corinthians. Corinthians de 2017 e o Botafogo aquele de 2023. Eram times que se defendiam muito, ganhavam muito por margem pequena e depois tiveram queda de rendimento no segundo turno, porque esses números das margens pequenas começaram a afetá-los. O Arnaldo, isso é Baliza 0, né? Então o Carlos, o Miguel e a defesa continuarem muito bem. E um outro time adversário não passar da curva, né? Média ótima que o Palmeiras sempre tem. Então eu acho, e para jogar mais, para ser mais criativo, para ser mais letal, talvez o Abel tenha um álibi, que é agora a ausência da sua dupla de ataque imaginária, né? Quando o Palmeiras foi ao mercado contratar o Paulinho e o Vitor Roque, e gastou muito para isso, ele imaginou ter uma dupla de ataque. O Flaco Lopes, curiosamente, ele não era considerado nessa, ele era um reserva de luxo. E hoje ele é o jogador mais efetivo do time. Porque o Paulinho não jogou e o Vitor Roque agora se machucou também. Então talvez ele tenha esse álibi, o Abel, neste momento da temporada. Mas o grande desafio dele vai ser a partir de agosto. Na segunda parte da temporada, quando os campeonatos se decidem, depois da segunda janela. E aí a barra de comparação vai ser como estará o Flamengo. Em todas as competições, o Flamengo é o principal adversário e o parâmetro para o Palmeiras. O nível do Palmeiras, né? E acho que essa comparação tem sido incômoda para o Palmeiras nos últimos, mais que 12 meses, 14 meses. Será que esse estilo vai ser suficiente, Danilo? O que o Arnaldo disse logo no começo é uma discussão eterna, né? E é uma discussão eterna porque você olha para um time com 82% de aproveitamento, que é o caso do Palmeiras, que é um aproveitamento absurdo, mas quando você vê em campo, realmente o Palmeiras fica devendo, né? Eu acho que o ponto principal é quando você vê o Palmeiras investindo mais, você imaginava que o time fosse subir de produção. Inclusive era o que o Abel reclamava, né? Mesmo quando o Palmeiras era campeão, o Abel falava, não, eu não tenho o time mais caro, eu não tenho a contratação mais cara, eu tenho que pegar o jogador. E aí quando o Palmeiras começa a dar esses jogadores prontos para ele, a gente imagina, bom, agora vai jogar. Mas não, o Palmeiras mantém esse mesmo estilo. Nos últimos 2 anos citados pelo Arnaldo, o Palmeiras foi nos 2 casos o segundo melhor ataque do campeonato. Então precisava ter sido o melhor, também foi a segunda melhor defesa. No ano passado o Flamengo foi melhor e no ano retrasado o Botafogo foi a melhor defesa. Então, essa discussão, ela, obviamente, que para mim é bem claro, todo mundo, acho que não tem ninguém que não vê que o Palmeiras precisa melhorar o desempenho. Só que aí, no final do ano, é o que importa. Se o Palmeiras estiver lá em cima e tiver conseguido contrariar as expectativas e continuar ganhando de 1-0 todas as partidas, vai ser campeão. Então, assim, Palmeiras precisa melhorar? Precisa. Palmeiras não vai ser campeão? Para mim, só o tempo vai dizer. Esse assunto é muito placebo, velho. Isso é muito placebo. Isso não quer dizer nada. Todo bom time começa por uma boa defesa. Claro que o ataque precisa melhorar. Mas eu creio também que a falta do Vitor Roque também fez esses números cair, né? Eu acredito que... mas é criação. Cara, mas como você tem um atacante com o Vitor Roque que vem buscar a bola, dá opção, você tem mais criação. Mas, né, triangulação, criação. Mas eu acho que isso é placebo, pô. Isso não é um assunto relevante para decidir campeonato. Porque o que vai, como o Danilo acabou de falar, se o Palmeiras continuar com essa consistência na defesa, ele vai lá e faz o gol. E se a gente for olhar, como o Abel fala, todos somos um. Todo mundo ataca, todo mundo defende. O Palmeiras ataca em bloco. Quando ataca, fica ali os zagueiros. Mas eu acho que precisa também se treinar mais um pouco essa questão de criação. Isso é fato. E o Paulinho treinou, né? Ontem, sem restrições. O Palmeiras está em preparação para o jogo da Libertadores contra o Cerro Porteño. E o camisa 10 esteve próximo de retornar ao Verdão após 9 meses. E foi até bom. Graças a Deus. Não colocaram ele contra aquela Jacuipense. Os caras vieram para prejudicar o Palmeiras. Amando de quem, eu não sei, né? Assim, a vez não vou também ficar criando polêmica, eu fui amando de ninguém, mas sim, parece que vieram mesmo decidido a prejudicar o Palmeiras, principalmente o Vitor Roque, cara. Eu não sei o que foi que deu no cara.
pra fazer aquilo com o Vitor Roque. Até hoje eu fico vendo o lance e fico chateado. Uma bola assim, só era segurar o cara, não é? Eu joguei bola assim, quando era assim, eu segurava, pô. Dar um carrinho desse no cara, pode quebrar a perna do rapaz, do colega, isso é horrível, pô. Isso é uma covardia, pô. Por trás ainda por cima. E ontem o Paulinho participou de um coletivo 11 contra 11. Eu vi aqui na Palmeiras Sport Bet, né? TV Palmeiras. Paulinho está muito rápido, mas ainda se vê que ele evita contatos com os jogadores. E como vimos aí, o Piquerez ainda está mancando. Ali é processo de recuperação, tem que fazer mesmo uma caminhada, dar uma corrida para o corpo voltar a se readaptar. Mas visivelmente ele ainda está dando uma mancadinha. Então hoje são 28 de abril, a Copa é em junho, ele tem praticamente um mês e alguns dias. Mas eu espero que ele se recupere logo o Palmeiras, né? Todo pela Copa. E após o rachão, né? O trabalho aconteceu em dimensão reduzida. Tudo isso de olho na partida de quarta-feira, de amanhã, às 9h30, em Assunção, né? E o Paulinho treinou com as crias, né? Da academia também. No último domingo, após a vitória contra o Red Bull Bragantino, né? O João Martins comentou sobre a situação do Paulinho. E ele falou o seguinte: não basta só começar a treinar, estar pronto para o jogo. E sentimos, né? E isso no início das temporadas que são muito curtas. Às vezes há jogadores que estão a jogar e não estão preparados no início da temporada. Não podemos cometer esses erros, como o Paulinho afirmou. E sobre a questão do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras está pensando assim. Palmeiras, na minha humilde opinião e leiga opinião, sou leigo, não vou chegar aqui e dizer que eu sou nada. Eu tô desconfiando que o Palmeiras está se poupando. Que não adianta você fazer muito gol e cansar o time rápido. Como tem muita competição, eu acho que eles estão fazendo assim. Olha, não vamos forçar muito, são 3 competições. Vamos com o básico. E quando precisar, de repente, eles podem largar aí, ligar a torneira e atacar, começar a pensar mais. Não sei, velho. Não sei, pode ser isso. Porque a única explicação é essa. De não estar desgastando tantos jogadores agora no começo do ano. Que na minha mentalidade, ano passado, né, quando o Palmeiras não ganhou os campeonatos, o Palmeiras pecou em algumas situações também que não é relevante, né, falar agora, mas eu desconfio que o Palmeiras está de repente se guardando aí, quando chegar do meio pro campeonato diante, ele pode soltar aí, ainda vai vir também, né, janela de transferência, deve chegar alguém, então, de repente o Nino, como se falou. Mas eu acho que o Palmeiras precisa de um jogador de criação. De um camisa 10 de repente. Um cara armador para criar jogadas, né, infiltrações, como o Flamengo tem o Arrascaeta. Tem o Arias, mas o Arias não chega a ser um meia armador, nem um ala, são mais pontas. Então acho que o Palmeiras precisa de um articulador no meio de campo, na minha opinião. Ou pode adiantar o Andrés também, né? O Andrés também faz isso, mas enfim, vamos ver aí. Se jogar com 3 zagueiros, de repente pode liberar mais o Andrés, né? Para jogar como se fosse um 8, de repente, atacando, defendendo também, mas com mais liberdade para armar jogada. E quem sabe que o Andrés bate muito bem na bola, lança bem, tem visão de jogo. Então eu acho que se analisar, de repente, né? Uma mudança, não sei, né? O Palmeiras já jogou com 3 zagueiros, de repente pode reaver isso, mas vamos ter calma. Beleza? Abraço a todos, pessoal, e até o próximo vídeo aí.